Vamos começar o nosso programa, gente, porque o candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou ontem à noite do Flow Podcast. Durante a entrevista, o petista disse que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, teve um comportamento de pedófilo em episódio com meninas venezuelanas. Vamos ver. O cara levanta 1h da manhã para contar mentira na internet. Recentemente, né? Levantou 1h da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, para achar que elas estavam, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1h da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não se das contas. O comportamento dele agora, o comportamento no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Paulinha, e o presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou sobre esse episódio com as venezuelanas num vídeo ao lado da primeira-dama Michele, né? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro gravou na segunda um vídeo exibido ontem em que se explica em relação ao episódio que envolve venezuelanas menores de idade, citadas por ele em um trecho de um podcast que viralizou e que foi usado pela campanha do PT. Nesse trecho, o candidato à reeleição disse a frase que criou polêmica, pintou um clima. No podcast, ele conta que as meninas venezuelanas de 12, 13, 14 anos ali estavam se arrumando para ganhar a vida, né? A campanha do Bolsonaro, inclusive, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a veiculação desse vídeo, afirmando que a frase usada pelo Bolsonaro faz parte do vocabulário recorrente, comum, ordinário do presidente e que representa nada mais, nada menos que a expressão verbal de cunho coloquial. A campanha do presidente requereu a retirada da inserção do trecho em propaganda eleitoral do PT, o que foi acatado pelo TSE. Na determinação do Alexandre de Moraes, inclusive, o ministro diz que houve divulgação de um fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e a aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual. Bolsonaro também fez uma live para esclarecer o conteúdo do vídeo no final de semana. Nesse vídeo da campanha que foi exibido ontem, em que o presidente aparece ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da representante de Juan Guaidó, Maria Tereza Belandrina, Bolsonaro disse o seguinte, vamos conferir. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. Se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. Tá aí, então, o que disse o presidente Jair Bolsonaro nesse vídeo da sua campanha eleitoral. Muito bem, vamos começar a nossa discussão por aqui. Bom dia, Guguinha. Bom dia, Filipão, Paulinha. Paulinho. Fala, Paulinho. Eu só posso começar por você hoje, querido. É? Por favor. Querido, adorei. Por mim? Pão. Claro. Lá. Adorei. Por quê? Adorei. Porque vejo objetos diferentes daqueles usuais. Não, tá tudo normal. Se o espectador da Jovem Pan talvez esteja percebendo que tem alguma coisa de estranha no ar, né? A Zoe não tá aqui com a gente, o Boletim Coppola não tá mais indo pro ar. Ontem a minha querida amiga Ana Paula Henkel leu no Pingo nos Is uma receita de cuscuz. E agora eu tô assim. Eu vou fazer o programa assim hoje. Eu acho que é a forma que um jornalista de opinião se sente quando ele é objeto das coisas que nós estamos sendo objeto. Eu não posso falar aqui no ar na Jovem Pan, não pela Jovem Pan, não. A Jovem Pan me dá um microfone para eu falar o que eu quiser, né? Mas eu explico, quem quiser saber o que está acontecendo, eu recomendo que entre nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube. Tem um vídeo já que passou de... No YouTube está com 600 mil visualizações, mas nas outras redes já passou de 2 milhões de visualizações. Procurem lá, canal Paulo Figueiredo. E eu explico o que nós estamos passando aqui na emissora. E aí o espectador chega às suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo com o Brasil. Se o que eu disse que ia acontecer não aconteceu, né? E chega
é o espectador que chega às próprias conclusões sobre as nossas instituições. Eu não vou falar aqui por respeito, carinho à nossa emissora. Se tiver alguma coisa que eu acho que eu não deva falar, eu vou me reservar o direito de ficar quieto. Mas agora é assim. Agora, pelo menos até 30 de outubro, esse é o estado que nós devemos... Eu acho que eu estou aqui... Isso faz parte do meu trabalho, tá, Paulo? Eu tento ser a voz de muitas pessoas que não têm voz no Brasil. E que eu acho que a imprensa não dá a voz a essas pessoas. Elas não são representadas nos outros veículos. E eu acho que nesse momento essas pessoas estão se sentindo como eu estou me sentindo. Então, como eu não posso ser a voz, eu vou ser a cara de muitos brasileiros nesse momento. Então, é isso aí. Paulinho... Quem quiser saber... Canal Paulo Figueiredo tem lá a explicação. YouTube. Aproveitando aqui a tua participação, você é um puta de um profissional, todos que trabalham aqui na Jovem Pan, a gente tem uma imensa admiração. Eu queria muito que a gente pudesse tentar continuar o nosso programa e respeitando, obviamente, qualquer tipo de manifestação que vocês queiram fazer, porque nós vivemos numa democracia e se tem algo que essa emissora é democrática. O que eu quero te fazer de pergunta é o seguinte... Ontem nós tivemos o Lula lá no podcast do Flow. Eu queria um pouco da tua análise, a tua percepção sobre as falas dele e principalmente o impacto político que essa entrevista teve. Eu confesso a você, Paulo, que eu não vi o Flow o Flow do Lula. Confesso que eu não vi. Eu estava, inclusive, gravando esse vídeo que eu estava mencionando. Eu vi que tinha bastante gente, 1 milhão de pessoas assistindo ele num determinado momento. É natural que tenha mais pessoas assistindo agora, porque o Flow, depois da entrevista do presidente Bolsonaro, ganhou muitos inscritos. E a sua audiência no YouTube é muito fruto também da sua quantidade de inscritos no seu canal, né? Basta a gente ver que hoje o Morning Show tem uma audiência média muito superior à que tinha... sei lá, 2 anos atrás, quando a gente tinha bem menos inscritos no canal. Tem um crescimento do programa, mas crescimento também do número de inscritos. Isso aconteceu. E que bom, porque eu sempre fui da tese de que o Lula tem muitos eleitores. Eu nunca fui dos que falaram que veja a audiência do Bolsonaro nos podcasts, isso é a prova de que ele está vencendo as eleições. Sempre achei esse um argumento fraco, por isso eu nunca o utilizei. Agora, alguns momentos da entrevista que vazaram aí, ou que se viralizaram, são dignos de nota. O primeiro deles, que eu acho que deve estar enraivecendo, talvez seja essa palavra, enraging, muito a comunidade LGBTQXYZ, foi o momento que ele disse que é uma mentira dizer que você nasce homem e depois vira uma mulher, né? Então, eu acho que ele vai ter que se explicar para esse público e para o público que ama aí e que simpatiza com essa comunidade. Teve outros momentos. Esse agora que a gente mostrou na reportagem também está sendo bastante, está repercutindo bastante. E eu acho bacana, porque ele diz que o Bolsonaro mente até dormindo, que o Bolsonaro não para de mentir, que o Bolsonaro tem que acordar para desfazer as mentiras que ele faz. Aí, o que ele faz? Ele repete uma mentira que ele sabe que é mentira. O Lula sabe que o Bolsonaro não é pedófilo. Ele sabe que não é. Ele sabe o que aconteceu nesse caso. É um caso maravilhoso do que se chama de agenda setting, né? A agenda setting, que é quando você consegue pegar um tema e jogar ele completamente fora de proporção na discussão pública. E nesse caso, ainda é mais maravilhoso porque quem mais combate a pedofilia e que tem como pauta de campanha forte, sempre teve, desde muito antes, o combate à pedofilia, é justamente o presidente Bolsonaro. Mas eles conseguiram, com uma frase, colocar o presidente Bolsonaro supostamente como pedófilo. E o Lula fala lá, ele fala abertamente, deveria ser objeto de um processo de calúnia, injúria e difamação. Porque ele foi lá com segundas intenções. Ele atribui as intenções ao presidente. E diz lá, com comportamento de pedófilo. Agora, o presidente Bolsonaro pede desculpas aqui, se minhas palavras foram mal entendidas, se eu gerei algum constrangimento e tudo mais. Assim, que as palavras dele foram mal compreendidas. Ele também, na mesma entrevista, diz, se pintar um clima, né? Se pintar um clima, que ele quer dizer se pintar uma oportunidade. Se pintar um clima com Bruno Galhaço, eu converso com ele. O que ele está dizendo? Vai dizendo que vai comer o Galhaço?
Eu acho até que o Bruno Galhaço é bonitinho, mas não acho que não faz o tempo. Acho que o Felipe pode falar melhor que eu, mas acho que o Bruno Galhaço não faz o tipo do Bolsonaro. Ele fala também que se pintar um clima com o Congresso, vai aprovar. O que ele vai fazer? Vai comer todos os deputados e senadores? Que coisa de maluco isso que a gente está vivendo. Sim. Mas, obviamente, a Agenda Setting consegue com isso construir uma imagem que fala com o eleitor médio. Agora, eu diria que tem muita gente que sabe que ele está mentindo e vê nesse tipo de comportamento um comportamento oportunista. Então tem esses dois lados. Perfeito, Paulo. Guga, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa entrevista ontem foi o tempo. Porque o Bolsonaro ficou, se eu não me engano, me corrijam, mais de 5 horas, né? Ao vivo lá, enfim, aproveitando a alta audiência. O Lula bateu 1h30 com 1 milhão de espectadores, falou que tinham outros compromissos. Por que isso, hein? E deu vazar, e isso foi um grande erro da campanha do Lula, que ficou pressionando ele a cumprir o combinado. Ele tinha outras agendas, e o combinado era que ele seria entrevistado por 1h30. Porém, a audiência do Lula pulverizou a do Bolsonaro. E não tem como a gente tentar conectar isso a um aumento de audiência do próprio Flow. Se fosse isso, teria que ter tido, sei lá, o dobro de audiência do Flow. Será que o Flow aumentou? Tem 2 vezes mais seguidores hoje do que tinha meses atrás, quando entrevistou o Bolsonaro? Com certeza não, né? O Lula conseguiu o dobro de audiência que o Bolsonaro com 1h30 de entrevista. E a entrevista, a audiência aumentava o tempo inteiro, ela não parou de aumentar. Começou com 240 mil, mais ou menos, e foi até 1.092.000, porque eles acabaram a entrevista. Não parou de aumentar. Se continuasse, é provável que teria aumentado ainda mais. Então, muita gente acompanhou, de fato, o Lula ontem, e isso acaba desmontando aqueles argumentos usados pelos bolsonaristas para tentar iludir os militantes, dizendo: não confia em pesquisa, confia em Datapovo, confia no like do YouTube, confia no número de visualizações. Eles adoram usar isso, né, esses argumentos. Então isso acaba indo contra essa narrativa de números, de views, né, que são tão usados pelos bolsonaristas. O Lula, organizado, e a esquerda se organizou, como a direita faz para assistir o Lula, conseguiu o dobro de audiência. Isso é significativo. E ele teve uma postura muito boa durante toda a entrevista. É claro que o Igor, o entrevistador, não está ali para confrontar, assim como não confrontou o Bolsonaro, fez algumas perguntas espinhosas, foi para alguns temas que não eram bons para o Lula, abordou, mas sem contrapor, né? Ele não, o Lula respondia sem que houvesse um contraponto. Ué, tô dizendo. Você não criticou isso no primeiro? Disse que eles deviam ter fact-checking? Olha, com o Bolsonaro... Então, devia ter ido para cima. Você devia ter ido para cima também, devia ter sido mais incisivo. Não sei em que parte exatamente houve mentira. Porque nesse da pedofilia, por exemplo, o Lula falou que ele teve essa intenção. Foi a leitura que o Lula fez ao ouvir uma pessoa chegar e narrar que viu adolescentes de 14 anos e sentiu que teve um crime e entrou na casa, supondo depois que elas eram garotas de programa. Mas não foi só o Lula que fez esse tipo de leitura. Eu vou ler aqui o Gabriel Chalita. Gabriel Chalita nunca foi de esquerda, muito conhecido aqui em São Paulo. Ele escreveu: é normal um presidente da República ou um homem adulto dizer que pediu para entrar na casa de uma criança de 14 anos após ter pintado um clima entre eles? É criminoso, é asqueroso. Chalita, não é de direita, não é de esquerda, muito pelo contrário. A Sherazade, Raquel Sherazade, sujeito sessentão, andando de moto pela periferia, encontrar uma menor de 14 anos, sente um clima, entra na casa dela, encontra outras menores em situação de risco e vulnerabilidade, podendo e devendo denunciar. A situação não faz. Que nome se dá a esse senhor? A Marina Silva, ex-candidata a presidente. A linguagem e a visão expressa por Bolsonaro diante de meninas venezuelanas refugiadas expõem a impostura de uma pessoa despreparada política, ética e socialmente para exercer a função de presidente da República. Na verdade, tem centenas de pessoas à direita, à esquerda, ao centro, que ficaram enojadas com essa frase. Então, o Lula ali passou o sentimento dele, que também foi de nojo. A minha tese é que ele
achou que pintou um crime, ele achou elas bonitas. Não acho que ele ia lá para fazer algum tipo disso com as meninas, não. Mas que ele achou elas bonitinhas, umas garotas de 14 anos, e se sentiu atraídas pela beleza dela, isso ele falou várias vezes. Inclusive, tem outros vídeos circulando agora. Ele ficou atraído pela beleza dela. Falou dela, é bonita. As garotas de 14 bonitinhas, bonitinhas, arrumadinhas. Eu peço que cada um faça a sua avaliação. Você tem o direito de avaliar como o Paulo e achar que não aconteceu absolutamente nada demais, que tudo é fake news. Agora, a mídia, a Marina, a minha opinião eu tô dando. Eu achei que ele se sentiu atraído, mas que ele não ia fazer nada de errado com elas, mas que ele entrou sim, e que ele entrou achando que eram garotas de programa. Isso é bizarro. É bizarro. E ele fala, que é bizarro? Não tem como você... Eu não entraria se eu achasse que eram garotas de 14 sendo usadas para fazer programa. Eu não entraria, a não ser que fosse para ajudá-las. O Lula agora, diz que ele teve intenção pedófila. Vamos terminar. Teve ou não teve? Vamos terminar. É a opinião do Lula. Se você acha... Se uma pessoa acha que ter atração física por alguém de 14 é uma intenção pedófila, eu não vou julgar. Faz sentido ele avaliar assim. Faz todo sentido ele avaliar assim. Faz sentido ele avaliar assim. Se você olha uma garota de 14 e se sente atraído fisicamente, faz sentido alguém dizer que ele tem uma inclinação ou outra. Eu não vejo assim, mas faz sentido o Lula avaliar. Então você discorda o Lula avaliar faz... Eu só quero saber o seguinte. Eu não acho que o Bolsonaro foi lá para fazer algum tipo de ato ilibidoso. Agora, eu acho que ele entrou ali porque ele se sentiu atraído. Ponto. Não sou eu. Foi lá com segundas intenções. Eu não vou comportamento pedófilo. Você concorda com o Lula? Olha, se você entrou, se você achou as garotas bonitinhas e você entrou achando que é uma casa de prostíbulo, eu acho normal alguém achar que ele pode ter pensado isso. Eu tô perguntando se é normal. Agora, eu vou... Não, olha, a minha opinião eu já dei. Eu já dei. Então, o Lula no Flow ontem... Não, eu já dei. Você quer confundir as pessoas. Concorda ou não concorda? Você quer confundir as pessoas. Eu concordo que a pessoa pode julgar o Bolsonaro. Eu concordo que a pessoa pode julgar o Bolsonaro como o Lula julgou, como o Chalita julgou, como a Marina julgou. Por favor, deixa eu terminar. Mas vai faturar, espera um pouquinho. E antes de... Mas eu preciso terminar, porque não vai voltar nesse ponto. Filipão, peraí, calma. Por favor, só para eu terminar, porque toda hora eu sou interrompido. Não por você. O Bolsonaro, o Lula ontem conseguiu, de fato, fazer um discurso para um público que é do Bolsonaro. Ele conseguiu falar para fora da bolha. Ele conseguiu construir pontes com eleitores indecisos ou com eleitores que não gostam dele. E isso é importante. Ele ficou o tempo inteiro falando de projeto de governo e relembrando tudo que ele fez, tentando pontuar o que foi a economia, o desemprego, a geração de empregos na época dele, o que ele conseguiu gerar de emprego, o que aconteceu socialmente com as pessoas que estavam ali na base da pirâmide, a ascensão do pobre, que muitos viraram classe média baixa. Enfim, ele tentou ir para o legado dele. Ele foi muito inteligente. Não foi um flow onde ele ficou contando piadas, onde ele ficou atacando o adversário. Teve um momento de ataque pequeno comparado aos momentos de apresentar propostas e relembrar o seu passado. Muito bem. Filipão, você tá bem, meu amor? Eu vi que você botou a mão na coxa do Guga. O Guga hoje. Que a questão de espaço, eles tiveram que sentar mais próximos. Fica cabeludo, ó. Cabeludo. Fê, tudo bem, meu amor? Tudo, bom dia Paulinho, bom dia Paulinho, bom dia Paulinha, bom dia. Bom dia Andrade, querido. Olha, gente, é o seguinte, eu acho que a pior forma de você desmoralizar... O que foi, gente? Oi. Ai, ainda vou casar com ele. Olha, é o seguinte, eu acho que a pior forma... Bom, primeiro eu tô adorando o Paulinho também, com esse nariz. Super me compadeço, vou caminhar junto nessa batalha. Eu acho que a gente tem que realmente defender os nossos colegas de trabalho e caminhar justamente para que a gente não seja amordaçado. Então, eu acho que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, a gente não pode simplesmente só olhar um lado e tentar seguir aí. Mas, enfim, é o seguinte, eu acho que a forma mais efetiva de você querer desmoralizar alguém é quando você vai para a moral. E assistindo ontem justamente essa entrevista com o presidente o cara levanta Flow, 1h da manhã. Acontece o seguinte, quando você vai e você leva essa história, por exemplo, para a questão da moral, que você fala assim, da pedofilia, a gente sabe que hoje a pedofilia, o combate da pedofilia no mundo é uma coisa muito séria.
né? Você não pode simplesmente chegar e acusar o outro de pedófilo, porque como ele mesmo foi em rede nacional, junto com a própria família, junto com a esposa, enfim, como vocês assistiram, foi lá e pediu desculpa. Eu acho que a desculpa, a gente tem que entender que a desculpa ainda faz parte para humanizar, sabe? Simplesmente você não pode banalizar ou achar que alguém é pedófilo, porque infelizmente fez uma brincadeira de mau gosto. Também recrimino, acho que não é o dever de um presidente da República chegar e ter uma atitude como ele teve, mas também nivelar e jogar que ele seja pedófilo, me desculpa, aí eu acho que você já vai para um outro patamar, você vai para uma outra questão que é completamente séria, combatida, criminosa e que não vale nesse momento. Agora pegam simplesmente esse trecho, esse recorte de uma história e batem e querem escarnar o cara, querem fazer com que ele realmente fique estribuchando porque ele fez uma brincadeira imprópria, infelizmente, mas que depois foi lá e pediu desculpa. Agora a gente não pode trabalhar com benefício da dúvida, não se pode simplesmente dar uma brecha para que as pessoas possam pedir desculpa, ou não vale mais desculpa também. Aonde está o erro? É isso que eu quero entender. Então, eu assistindo o Flow ontem, Guga, eu não vi absolutamente nada. O Lula só atacou o Bolsonaro do começo ao final. E principalmente nessa questão da pedofilia. Eu gostaria mesmo de saber quais eram os planos de governo, o que ele está trazendo de bacana, a não ser churrasco e cerveja, sabe? Eu queria saber de absolutamente tudo. Eu não consigo entender. Eu não consigo, sabe? Ter uma visão um pouco mais ampla em relação a tudo isso que está acontecendo. Porque quando você pega simplesmente para que você bate, para que você escurrace, para que você passe a navalha na carne, deixe ele estribuchando, aí eu acho muita sacanagem. Eu acho que não pode, e não pode por esse nível, sabe? Porque, como eu disse e acabei de dizer no começo, eu acho que a pedofilia é uma coisa muito séria, sabe? É um crime, é um combate, é uma rede, sabe, de criminosos. São considerados predadores. É isso que eles são. E a gente não pode comparar o nosso presidente da República, que por enquanto, ainda é o piloto dessa grande nave. Nós não podemos compará-lo a um pedófilo. Para com isso, pessoal. Tá todo mundo louco, tá todo mundo... Aonde essa gente está querendo chegar? Sabe? Não vale. Tudo bem, volto a dizer, não aplaudo, mas também não é uma forma de você simplesmente tentar passar a navalha na carne e deixar o cara estribuchando. Não é bacana isso, não gosto, e a gente tem que trabalhar com o benefício da dúvida e aceitar, sim, as desculpas, porque ainda é a história mais legítima que nós temos, principalmente na nossa convivência humana. A Justiça ela mandou, inclusive, retirar do ar vídeos em que era usado essa fala fora do contexto, como se ele fosse um pedófilo. Não dá para você taxar o Bolsonaro de pedófilo por conta desse episódio. O que você pode é sentir nojo, achar que foi repugnante a fala dele, mas de fato eu acho que a Justiça acertou nesse ponto, porque você não pode distorcer... Mas como é que pode? Você acabou de dizer que tinha intenção... Eu acabei de dizer que ele achou elas bonitas, que não falei que ele tinha intenção, falei que o Lula disse isso, que eu acho normal, o Lula disse. Você já tá sabe como é que esse cara é, velho? Sabe como é que é? Na minha vez de falar. Minha vez de falar, obrigado. Acabei de dizer claramente que entendo Lula, Marina Silva, Gabriel Chalita e tantos outros acharem asqueroso e dizerem que o Bolsonaro teve intenção quando entrou lá. Afinal, ele achou que era uma casa de prostíbulo, então, que uma garota e que tinha pintado um clima. Eu não acho. Então, Guga Noblar, não acho que o Bolsonaro entrou lá para ter... E daí? Quando pode discordar do Lula? Guga Noblar, não acho que o Bolsonaro entrou... Por favor, deixa eu terminar. Não acho leviano, é isso que eu estou dizendo. Eu entendo quem julga o Bolsonaro dessa maneira. Eu não julgo ele quando entrou lá, com a história inteira que eu ouvi, que ele entrou ali para tentar fazer algo desse tipo com ela. Eu acho que... Agora, que a frase asquerosa que ele entrou... Deixa eu receber quem nos acompanha também pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. A gente está repercutindo um pouco a entrevista de ontem de Lula ao podcast Flow. Para finalizar, Guga, 10 segundos, por favor. 10 segundos é complicado, mas enfim... Para finalizar. Vamos lá. Bolsonaro... ontem o Lula... Eu queria voltar para o Flow. Ontem o Lula no Flow, ele não ficou só em ataques ao Bolsonaro sobre a pedofilia.
De fato, ele começou atacando muito e ele falou disso. Mas ele ficou trazendo um legado. E sobre essa história, o Bolsonaro, sim, tentou surfar ontem em cima disso, tentando se aproveitar das garotas venezuelanas, fazendo um vídeo com elas que elas não quiseram. Adivinha só, as garotas venezuelanas não quiseram gravar um vídeo de apoio ao Bolsonaro. Ele bem que forçou a barra, mas elas não Posso girar o toparam. assunto, turma? Olha só. Não, deixa eu só um segundo, Paulo, porque isso Vamos é um absurdo. lá, Paulinho. Assim, Guga, você tem que ouvir o seu comentário de hoje de novo. Não, é você que tem que ouvir de novo. Você vê o que você falou. Ouve. Não, só isso. Só ouve o seu comentário de novo. Sabe Depois qual é o problema? explico de novo. O problema é que você tem tanta ânsia de atacar o Bolsonaro de qualquer forma que os seus argumentos ficam enfraquecidos. E aí você fica num beco sem saída, porque você não tem coragem de falar que o Bolsonaro teve intenção pedófila e também não teve coragem de dizer que ele não tem. Eu tenho coragem se eu achar que... Não. Se eu tenho coragem, coragem é o que não falta, meu amigo. Agora, eu não vou ficar dando a opinião que você quer que eu dê. Eu expliquei muito bem explicado. É você que não está querendo entender e está querendo criar algum tipo de tumulto. Está muito bem dito aqui. A frase dele foi asquerosa. A frase dele denota uma intenção de quem sentiu beleza para uma menor. Isso não quer dizer que ele entrou lá para fazer algum tipo de ato. Podemos, Fê, você quer fazer só um complemento? O que é? O Guga, né, trouxe a informação de que o Chalita não era de esquerda. Tudo bem, ele pode não ter sido de esquerda. Hoje ele é, porque desde sempre, ele sempre foi o braço direito do Alckmin. Tanto que ele foi secretário da Educação no governo Alckmin. O Alckmin era adversário do PT. Ele não é grandes incentivadores do Alckmin para ser o vice-presidente. Então, ou seja, hoje ele, do Alckmin para ser o vice-presidente do Lula. Sim, senhor. O Chalita ele foi um dos grandes. O Chalita não está do lado do Lula na campanha. Fechou, você quer fazer mais algum? Mas ele é de esquerda. Eu queria continuar, porque eu acho que tem uma coisa importante a ser dita nessa história, que é fundamental. O caso em tela, que todo mundo esqueceu, o caso em tela que o presidente está citando, de meninas menores de idade que vêm da Venezuela e acabam tendo que se prostituir, esse caso é real. Isso é uma invenção. Aliás, eu recomendo a todos. Tá, a íntegra, eu coloquei a íntegra no meu canal do documentário Acolhidos, que mostra a jornada das pessoas que vieram da Venezuela acolhidos para o Brasil. Venezuela vive a maior crise de refugiados do mundo. 6 milhões de pessoas já deixaram o país. E dos quais praticamente 1 milhão vieram e foram reintegrados no Brasil. E a gente ouve as histórias deles. Eu recebi, para comentar esse documentário no meu canal, o General Pazuello, que é o pai da Operação Acolhida, e ele relata a situação das crianças e da situação de prostituição que ele viu. Então, reparem, todo mundo foi lá, ficou na frase do Bolsonaro, que está falando uma coisa contra a pedofilia, botaram o Bolsonaro como pedófilo, e no final das contas, esqueceram as pobres das meninas que estão em condições vulneráveis, e vulneráveis graças ao governo de esquerda, que adivinha quem apoia? O Lula! Detalhe, já que ele falou disso... Deixa eu girar o assunto. Por favor, Paulinho, por favor. Não, só para finalizar, turma, eu quero girar o assunto, porque tem muita pauta para a gente falar hoje. Vamos lá, para fechar. Eu também quero girar o assunto, mas é só isso, é só que as pessoas tenham noção de como as coisas estão de cabeça para baixo. O cara que apoia o regime que colocou essas crianças, essas jovens nessas condições, é o Lula. Não é o Bolsonaro. Fala sério. As pessoas estão fugindo foi o Lula que botou pelo Lula. Olha, o Bolsonaro, gente... Aí, querido, agora vamos dar mais informação. Vamos dar informação. E não eu acho. O Bolsonaro, para escapar dessa história, disse ontem que acionou a Damares. Eu não vou continuar, porque depois nos próximos comentários vocês finalizam. Olha